que vamos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Constelar. E hoje nós temos aqui uma história incrível, você tá curiosa, Meire? Muito! Porque, olha, gente, é uma mãe, acabou de ter o bebê, gente, ela tá impecável. Linda! Eu quero saber o que ela faz. Gente, maravilhosa. Ela tem um bebê, ela tem uma menininha também, de É 4 anos, verdade. se eu não me engano. É um casalzinho. E hoje nós temos aqui, com muito prazer, obrigado por você vir, que é a Eu que Tatiane agradeço. Batemarque, maravilhosa. E tem, gente, depois nós vamos colocar aí o link que ela tem um projeto maravilhoso. É, que além de mãe, né, é empreendedora, ela é uma Sim, engenheira, com tem certeza. empresa, né, dona da Reino. Então, meu Sim. Deus, seja bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a vocês pela oportunidade, essas mulheres maravilhosas aqui. E também empreendedoras, né, mães e empreendedoras. Então, eu acho que a gente está falando aqui a mesma língua, né? E é um desafio, né? Como a gente sabe, ser mãe e empreender é um desafio. Mas acho que o caminho do empreendedorismo foi um despertar através dos meus filhos, né? Primeiro Uau. pelo nascimento da Maria Fernanda, ela que trouxe esse despertar de empreender, de querer algo novo, né? Deixar um legado para ela. Então ela trouxe esse despertar. Então a presença agora do Miguel Pronto. cresceu mais ainda, né, em mim essa vontade de crescer mais, não só eu, mas Fernando também, meu esposo. E eu falo que é desafiador, né? A gente tem os nossos dias de mãe e empreendedora, mas assim, é gratificante, porque não tem um amor maior, né, do que um amor para filho, né? E você sabe, você falando isso, eu também transformei a minha vida através dos meus netos. Porque com os meus filhos eu reproduzi aquilo que eu recebi, né, dos meus pais. Então fui aquela mãe muito acolhedora, queria estar perto. Mas quando veio meus netos, eu fui vendo as dificuldades que meus filhos faziam isso com os meus netos. Isso me doía. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar. Então, as crianças, elas são luz, né? Ela Uhum. vem para nos despertar e a gente fazer coisas que nós nunca fizemos. Elas trazem uma nova, eu falo que é como se a gente estivesse se conhecendo de novo, né? Assim, se encontrando. Porque Sim. a gente quer tanto ser melhor para aquele ser humano, e como a Tati falou, eu vejo muito isso também por causa do Nicolas. Eu vejo o quanto que a gente evoluiu na nossa casa, até como família, por ele. Porque ele veio e aí a gente começou a pensar de uma forma diferente, né? Ele tá aqui, é um ser humano que depende hoje ainda da gente que é criança, mas a gente precisa deixar um legado e a gente precisa deixar também, principalmente, que é o nosso maior legado, formas, mostrar para ele como relacionar com pessoas é bom, como ser, né, pais melhores e como ele pode ser uma criança independente, crescer um homem independente. Então, dar todo esse treinamento para ele que a gente não teve, claro que Uhum. Sim. nossos pais deram o que sabiam, mas a gente acabou buscando muita informação e aprendendo muito, crescendo como pessoas, conhecendo melhor por ele, para Sim. fazer, né, dar esse E conhecimento. é tão importante, né, você falando isso, porque assim, a forma que a gente foi vivida, né, a forma que a gente viveu, a ambiência que a gente viveu. Então, assim, eu venho de um local onde eu fui criada de uma forma totalmente diferente a que eu vivo hoje, a que eu crio os meus filhos. Então, casei muito nova, até que não tanto, mas assim, pra hoje, assim, os amigos que eu tenho acham que casei com 22 anos. Sim. Eu e o Fernando, a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos, ele tinha 16 anos, né? Ele foi meu primeiro Que namorado e eu lindo. a primeira namorada dele. Que E lindo. assim, a gente namorou 7 anos para depois a gente tomar a decisão de casar. E mesmo assim, demoramos 7 anos para tomar a decisão de ter filhos. Tipo, a gente pensava, vamos aproveitar, vamos viajar, como se filho fosse empecilho, né? Para curtir a vida. Sim. Então, a gente custou a tomar essa decisão de ter a Maria Fernanda. Mas quando ela nasceu, mudou assim tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo no sentido geral, assim, nós como casal, a proximidade com Deus, assim, que a gente tinha, mas
Faltava um relacionamento. faltava muito mais, entendeu? E ela trouxe esse despertar, e tanto eu quanto ele, né, na época a gente era CLT, nós dois formamos, né, eu sou engenheira civil, ele engenheiro eletricista, e éramos CLT, e eu, mesmo CLT, trabalhando na empresa de engenharia, eu já empreendia, né, eu fazia projetos, cálculos, fora, né, da empresa. Prestava serviço para a empresa, mas já fazia projetos fora. Mas, porém, eu não tinha a mentalidade empreendedora. E várias vezes vinha aquela vontade em mim de pedir conta, né, sair do CLT para empreender, mas o medo, ele acabava me pressionando ali e eu não tomava a decisão que eu tinha que tomar. E eu sempre tive o apoio do Fernando, né, Tati, vai, você consegue, você é a melhor no que você faz, mas mesmo assim era como se faltasse algo. Então, o nascimento dela veio assim para despertar total, porque ela nasceu bem no período da pandemia, né? Ela nasceu em 2019 e logo em seguida veio a pandemia. Então, quando eu tomei a decisão de voltar para o CLT, mesmo passou o período da licença. E eu tomei a decisão, mesmo assim, de voltar ao CLT. Me bateu aquele medo de sair, mas tomei a decisão de voltar. E logo em seguida veio a pandemia, todos, né, naquela agonia, todo mundo ali trabalhando em casa. Então eu vi que eu era capaz, porque eu cuidava dela, eu tinha uma rotina com ela, eu trabalhava para a empresa e, além disso, eu fazia os projetos, né, que eu pegava fora da empresa. Então eu falei, cara, eu consigo, eu sou capaz. Então, e eu sempre tive o apoio do Fernando. Então, quando eu vi que eu conseguia, né, e foi quando eu tomei a decisão de sair total, assim, do CLT, e para mim foi libertador. Foi algo, assim, que eu vi, tô até chorando, mas, assim, que eu vi que foi a melhor decisão. Por que eu não tomei essa decisão antes? Né? Sim. E de ter a liberdade de poder estar desfrutando mais com ela, né? E essa questão de empreender é desafiador. É Sim. desafiador, mas é uma forma. Você tem liberdade, né? Sempre tive essa liberdade de poder, se eu quero à tarde ficar com ela, eu faço os meus trabalhos na parte da manhã. Então, foi onde eu tomei essa decisão e, obviamente, em seguida, o Fernando teve também essa oportunidade e nós dois fomos para o caminho do empreendedorismo. E é um caminho sem volta. É verdade. Depois né? que a gente começa, né, descobre essa liberdade de empreender. É um caminho sem volta. E ela despertou isso total. Então, depois que ela nasceu, a gente quis e queremos, né, ter mais filhos, porque eles sempre trazem algo novo pra gente, né? Às vezes ela trouxe o amor, ela trouxe, por mais que existia, mas ela trouxe mais amor, mais alegria, ela trouxe essa intimidade nossa com Deus, mais proximidade com Deus, a mentalidade, o medo, né? O medo que deixava a gente ali preso, sufocado, então a gente se libertou, ela trouxe coragem, exatamente. Então, assim, a gente vem vivendo, após o nascimento dela, coisas que eu jamais imaginaria viver, né? E cada dia a gente aprende mais, né? Com eles, Sim. né? A gente aprende com eles, todos os dias. E a empresa, o Reino, veio através dela também? A empresa Reino foi através dela. Já empreendia, né? Já trabalhava com projeto, mas após a chegada da Maria Fernanda, foi onde a gente tomou a decisão de sair onde a gente morava, né? Que era em Minas. E a gente veio para São Paulo justamente para buscar um legado, né? Deixar um legado para os nossos filhos. Sim. Porque a gente se sentia muito na zona de conforto, né? E a Reino veio após o nascimento dela, né? Foi um download que nós recebemos de Deus, tanto eu quanto o Fernando. Eu falo que foi muito muito legal assim a forma que a gente recebeu esse download de Deus, nós dois no mesmo dia, né? Não no imediato, no mesmo momento, mas no mesmo dia, assim, quando a gente tomou a decisão nós dois de empreendermos juntos, eu recebi assim de Deus o nome, a empresa Reino. E ele estava no último dia dele prestando CLT, que ele já tinha, né, pedido conta, enfim.
E daí ele chegou em casa todo, né, animado, né? Agora nós dois ali vamos trabalhar junto com a Reino, vamos empreender. E ele chegou, Tati, eu tive o download, assim, Deus me deu o download do nome da nossa empresa. E eu falei, eu também recebi agora, né? E aí a gente falou o nome, assim, nós dois juntos, Reino. Uau, Então nossa, até foi, arrepiei. O Uhum. corpo foi muito inteiro aqui. Conexão. então, assim, desde então, né, nós dois estamos juntos e a presença dele, né, que hoje nós dois, a gente entende o seguinte, que nós dois completamos como casal e também como empreendedores, como sócios, né? E ele trouxe para mim o que eu não sentia como mulher. Eu não, às vezes não me sentia a minha profissão, eu não me sentia eu não me achava capaz o suficiente. E ele trouxe tudo isso para mim, Tati. Você é melhor do que no que você faz. E a forma dele pensar, isso tudo mudou. Isso tudo mudou para mim, como profissional, sabe? E eu falo assim que hoje, né, o meu maior mentor é Deus, mas o segundo é ele, né? Ele é o meu braço direito, o meu mentor. Nós dois aprendemos, nós dois trabalhando junto, a gente aprende todos os dias um com o outro. Lógico, é desafiador o casal trabalhar juntos, né? A gente passou por vários desafios, né? Vários obstáculos, mas quando o casal ele está em unidade, né? Existe amor e está em unidade, os dois estão no mesmo foco, no mesmo caminho, Não tem como, não né? tem como, né? Então, nós dois hoje a gente vem todos os dias aprendendo um com o outro. E o empreendedorismo, né, esse despertar para o empreendedorismo trouxe isso. E hoje eu não vejo a empresa Reino sem ele. E ele não existe a Reino hoje sem ele, sem nós dois, né, como Sim. casal. Então, e o Miguel, a chegada do Miguel trouxe mais ainda um despertar, assim, para nós dois, sabe? De crescimento, assim. E graças a Deus, a gente todos os dias vem aprendendo algo novo e vários desafios, mas é o processo, né? Faz parte do processo da nossa vida, né? Eu acredito você, Patrícia, você, Meire, né? Vocês duas também empreendedoras, mulheres, mães. Então, é uma fase que todos nós temos que passar, um processo que todos nós temos que passar, Sim. mas que faz parte da vida e a gente aprende, né? Muito, né? O importante é a gente aprender durante esse processo, né? E tem um motivo, né? O Sim. motivo é esse. São eles, né? São seus filhos. E eu vejo tudo que está acontecendo na sua história, você também tem um motivo hoje. Porque eu já fui em alguns eventos que você estava e você foi lá na frente, com as crianças no colo, com o microfone, você com ele ao seu lado, seu esposo, Fernando, e vocês falando de família. Que vocês trabalham juntos, e isso mexeu muito comigo. Porque tem muitas pessoas, até quem está assistindo, que já não dá certo em casa com o marido, com a mulher. Imagina trabalhando junto, né? Então você fala muito bem sobre isso. A gente sentiu que é um chamado nosso, É. né? Para falar para casais que acham que trabalhar junto não dá Que é certo. possível, né? Mas que é possível, porque eu antes de a gente tomar essa decisão de empreender juntos, né, na Reino, também achava que eu não daria certo para trabalhar nós dois juntos. Mas foi uma decisão que a gente tomou, lógico, tudo, né, encaminhado, tudo buscando a direção de Deus, né, igual eu falei, até o nome, né, Deus nos deu sim. juntos. E a gente todos os dias a gente aprende algo novo, igual ele tinha até falado aqui, né? A gente está aprendendo todos os dias, mas é possível. E outra, o relacionamento também, lógico, você tem que saber separar, né? Sim, são papéis São papéis diferentes, né? mas o nosso relacionamento melhorou 100%. Nossa. Se for pra gente fazer voltar uma fita antes do nós dois empreendendo como casal na Reino, a nossa vida anterior como casal hoje é totalmente diferente, entendeu? Mas também tudo diante de um processo, né? De tudo que a gente passou, nós dois como casal, em unidade, né? Buscando o mesmo caminho ali, caminhando juntos, né? Todas as decisões, tanto como casal,
né, da família quanto para a empresa são tomadas juntas. Então, isso faz com que o casal cresça mais ainda. E a gente trabalhar junto, eu falo, a gente sempre fala, né? É uma caixinha de surpresa. Porque a gente está ali junto, a gente não pode misturar, Sim. né, o dia a dia, né, da família com o da empresa. Mas isso todos os dias, em algumas divergências que tem, a gente aprende. Opa, isso podia ter sido diferente. Não, agora vai ser diferente, entendeu? Então, e é através de conversa, comunicação, e é 24 horas juntos, né? Sim, É tem que 20... ter disposição, né, Sim, Tati? Tem que ter essa disposição de aprender e de aprender com o que deu errado e refazer de isso, forma certa e a exato. disposição de fazer dar certo o casal. Porque o relacionamento é isso, a empresa é isso, né? É uma disposição de você fazer. E eu acho tão importante você vir aqui contar pra gente e mostrar, né, que realmente funciona. Porque eu tô tendo, e principalmente sobre os filhos, eu vejo muita gente falando, eu não vou ter filho porque o mundo tá Sim, mal, eu não vou ter filho porque eu não tô preparado, eu não vou ter filho porque agora eu quero curtir a vida, como se eles fossem uma coisa ruim, empecilho, um né? empecilho, né? Sim, E não é. Quando você aprende, quando você tem sabedoria e traz, né, todo esse entendimento e busca aprender e fazer da melhor forma cada papel, porque você tem isso muito claro na sua mente, dá pra ver. Conversando, você tem o Uhum. papel de mãe, né, com seus filhos, o seu papel de esposa e o de empreendedora e sócia. E você tem clareza disso. E isso é o que faz funcionar. sim. Porque você consegue botar cada Tati no seu lugar. Exatamente. E precisa, né? E aí é um desafio, né? Sim, Você manter esse equilíbrio, né? Sim. Manter esse equilíbrio. E essa mudança de mentalidade também, de ambiência, né? É. É, foi, assim, algo que mudou radical a nossa vida, né? E como filho, né? Miguel e Maria Fernanda, a gente vê eles hoje como o nosso principal motivo para a gente estar aqui, para a gente buscar sempre o melhor, né? Não só como casal, mas como empreendedor, como empresa Reino. E assim, a nossa empresa Reino não é somente a parte a gente fala empreender projetos, construir. É algo além disso, né? É o que a gente sempre falou, o que arde muito nos nossos corações, e é até engraçado, né? Quando a gente tem visitas ou vai atender alguns clientes, vai com um propósito da empresa, uma visita técnica, uma consultoria, e a gente sempre encontra com clientes que acaba a gente envolvendo assunto relacionado à família, né? Uau. E a casal, e É a é lei da muito... atração, Sim, né? sim, Porque eles exatamente. estão fortificando, né? Aham. Famílias. Sim, sim, esse é o nosso chamado. Então, assim, é uma busca, sabe? Então, é algo, assim, muito diferente do que a gente já viveu. Uhum. E não tem nem como explicar, né? A gente vai para uma visita técnica para fazer um atendimento ao cliente, óbvio, a gente faz o que já era almejado, né? O que já estava programado, mas vai muito além disso. A gente acaba criando um vínculo com aquele cliente, ele mesmo procura, naquela conversa, fala de algum processo, né, de Uhum. família que está passando. Então a gente acaba ali naquele momento ajudando, né, falando um pouco da nossa história, do nosso processo, que ajuda, né, a dar a pessoa talvez a Se vê, entender né? aquela fase que ele está passando, né? Ó, Então é sobre isso. se eu te conhecesse lá atrás, eu teria uns 3 filhos com meu marido. O Gils. Porque a gente teve um filho, né? Aí eu perdi. E depois que eu perdi, eu fiquei muito mal, né? Porque ele também era muito imaturo. Olha só, se eu conheço uma pessoa como você e o Fernando, que tem um propósito, né? Ambiência, e fala um trem desse pra mim, eu ia olhar pro meu marido, ia ver diferente, né? Não a dor e não os conflitos, eu ia ver uma solução, a família, né? De conectar com Deus, mas naquele momento eu não tive essa sabedoria, eu não tive alguém como você para me falar.
nem pro meu esposo. Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu não quero filho. E ele não tem filho. Quer dizer, ele tem o filho nosso, que é o Pedro, né, que faleceu, Uhum. mas ele, depois que eu, teve mais. não teve, eu operei e não quis. Então, hoje a gente fala, poxa, se a gente tivesse um filho, estaria com 14 anos, né? Se você permitisse, que na época eu me bloqueei, hoje a gente poderia ter tido o nosso filho aqui com a gente. E é engraçado, Meire, que as minhas amigas, né, acabei conectando aqui, muitas o casal só tem um filho e não querem ter mais. Uhum. Aí a gente teve o Miguel agora e eu falo para elas que a gente pretende ter outro e elas ficam, você é louca. Incrédulas. E é onde, né, eu transbordo ali na vida Uau. delas, né, falo com relação a filhos, o que foi o despertar dos filhos para a nossa vida, para minha vida, para a vida do Fernando, e elas ficam assim, nossa, Tati, né, aí, que legal, então, filho, mas muitas pessoas que moram aqui, né, na região de São Paulo, vêm de fora e vêm sem conhecer ninguém, então não tem um apoio da família, né, Sim. de um irmão, dos pais, e mas eu não quero ter mais porque não tenho ninguém para me ajudar, mas não Tudo é, bem. tá tudo bem. Tem muita gente que fala isso mesmo. Mas tá tudo bem. Semana mesmo passada, conversando com uma turma de amigas minhas, e quando eu falei que a gente pretende ter outro, e elas falam, Tati, mas você não tem ninguém aqui para te ajudar, você ainda quer ter outro. Eu não quero. Eu falei, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Aí a gente vai, conta, transborda, né? O despertar que foi de filho, por que a gente tá aqui hoje. Aí elas já têm aquela outra, não, que Outra bacana, visão, outra né? visão, entendeu? Então, todo casal que vem falar que não quer ter mais filhos, por tal motivo, a gente é algo assim que não tem jeito. Já a Tá, pessoa começa tá no nosso propósito mesmo, assim, de falar, sabe? De transbordar a nossa história, né? O Você é porquê que... referência, né? Sim, Você é um exatamente. exemplo. E assim, hoje, eu me vendo hoje, Tatiane hoje, há 3 anos atrás, as pessoas que me conhecem lá em Minas, jamais imaginariam eu ter tomado a decisão, né, juntamente eu e o Fernando tomado a decisão de estar aqui, pelo fato de eu era muito apegada à família, né? Tinha onde a gente morava, né, os familiares todos próximos. Eu era também daquela de querer pegar todo o problema deles e amarrar ali para mim, e acabava que isso me sugava demais, né? Atrapalhava também o relacionamento, não tem como, Sim. porque é muita, Atrapalha, né? né? Então, foi um processo, assim, eu falo que Deus é maravilhoso, porque primeiro ele agiu sobre mim, porque o Fernando, ele sempre já teve a mente, assim, de empreender. Ele não era muito, nunca foi muito apegado, assim, à família, igual eu era. E não que eu deixei de amar, tá, gente? Eu amo mais do que tudo na minha vida. Amo mais agora ainda, né? Mais ainda, depois do entendimento que eu tenho. Sim. Mas, assim, é diferente, né? Sim. E então, assim, foi um processo. Então, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, porque Verdade. ele foi perfeito ali primeiro eu tomar a minha decisão de sair do CLT e tirar aquele cargo enorme que eu sentia nas costas de mãe, cuidar, ter que mãe de primeira viagem, você quer ali, né, abraçar para você, cuidar, proteger ao máximo. Então, mas querendo ou não, eu sentia um peso muito grande, porque eu queria o tempo todo estar cuidando dela, mas eu era CLT e ainda empreendia. Não tinha mentalidade empreendedora, mas eu empreendia. Sim. Então, quando eu tomei essa decisão de sair do CLT, nossa, eu lembro, assim, exatamente do dia, assim, eu conversando com o meu antigo chefe, assim, que eu não queria mais, né, que era por ali, que eu ia tomar a minha decisão de empreender. Foi uma retirada enorme, assim, de um peso enorme nas minhas costas. É uma mochila, ressignificação, né? O Fernando, ele já na empresa de onde ele trabalhava, ele já tinha essa vontade. Ele já estava insatisfeito, ele não via mais ele crescendo na empresa, ele não via mais propósito dele na empresa. E foi logo em seguida, Deus foi perfeito. Ele primeiro foi comigo,
tratou dentro de mim, porque se fosse ao contrário, ele primeiro ter saído do CLT e ter a oportunidade de vir para São Paulo, eu não ia, eu ia falar não. Então ele foi perfeito, ele tratou eu primeiro, né? Eu senti liberta, livre, e vendo ele na situação que ele estava na empresa, infeliz, né? Sentindo insatisfeito, não via mais crescimento e querendo algo novo. E foi onde Deus abriu as portas, logo um mês após, né, eu ter tomado a decisão, Deus abriu umas portas pra gente aqui. E foi onde eu apoiei ele de tomar a decisão também de sair do CLT e nós dois virem juntos. Então, assim, ele mesmo fala que jamais achava que eu iria tomar essa decisão por eu era muito apegada, né, à família. Mas é o que eu falo, a vinda da Maria Fernanda foi um desencadeasse na nossa vida, sabe? E a chegada do Miguel mais ainda, que a gente vê tudo diferente, mas o que a gente achava que não tinha mais, o que espaço vem sendo mais preenchido ainda, entendeu? Então, hoje, assim, eu tenho, né, vários amigos lá em Minas, então eu tenho a honra de elas me veem assim, nossa, Tati, que legal, eu fico vendo você, mas o Fernando, a coragem suas e tudo, como que foi? E eu queria também tomar essa decisão, aí é onde é um processo. Se você quer, a gente tem que tomar a decisão. Fala, né? arrasta aqui, ó. Isso, e vai. Porque assim, o medo, ele te prende muito, né? Sim, o medo, né? O medo. Bloqueia tudo. Bloqueia muito. E era isso muito. Eu tinha muito medo. E eu sempre tive um esposo que me apoiou em todas as minhas decisões, né? E mesmo assim, tinha bloqueios, né? Mas Deus foi maravilhoso, porque quando era o nosso destino mesmo estar aqui, tem um propósito para tudo, né? E a oportunidade foi Ele foi uma oportunidade para ele, em uma outra empresa. tá. Mas foi para ele aqui. Sim. Isso. E em outra área, e como ele estava querendo viver algo novo do que ele vivia na empresa, era uma outra área onde ele ia aprender algo novo, que realmente foi algo que ele aprendeu, que trouxe e agregou para nossa empresa. Então, foi a oportunidade para ele. Aí, nesse caso, quando a gente tomou a decisão, eu já tinha tomado primeiro a decisão de sair. Então, eu já tinha sentido todo aquele alívio e queria também, obviamente, né, como esposa, que ele também estivesse feliz, né? E vir para cá sem conhecer ninguém, né? Acho que muitos estão vivendo isso aqui, sem conhecer ninguém, ficar longe de parentes, amigos. Não é fácil, mas é um processo, entendeu? É um processo. E quando você tem um propósito e buscou, né? Tudo a gente tem que buscar a direção de Deus. E quando a gente tomou a decisão, as portas se abriram. Tudo que a gente pedia ou mentalizava para fazer que tudo dava certo. Então, era o caminho, né? Sim. Era porque a gente tinha que ver mesmo. A gente buscou primeiro a direção de Deus, né? Os sinais. Os sinais. Então, assim, tem um propósito a gente estar aqui, óbvio que tem, né? Pra gente ter deixado tudo, sair da zona de conforto. Mas também se chegar daqui 1 ano, 1 mês, 2 meses e também Deus mostrar outro caminho, a gente vai. O importante é a gente estar ok com a nossa família. Com a família unida. No hoje, né? No hoje, exatamente. Fazendo o que você precisa fazer no hoje. E se acontecer alguma coisa que Deus direcionar, vocês estão leves para fazer. Exatamente. Porque deu certo, já. Exatamente, já deu. Então, é maravilhoso, assim, sabe? Esse mover de Deus. Então, assim, eu encontro com amigas que falam, eu quero ter só um filho, eu já tenho um e não quero ter mais. Aí é onde eu sento e a gente vai aquele longo bate-papo, né? Porque filhos é bênção, né? É prosperidade, infinitos. Às vezes a gente para e pensa, por que a gente não teve antes? Mas tá tudo bem, é porque não era para ter. Né? Porque a gente também tinha um processo ali que também a gente precisava de viver. Era um outro momento. Era um outro momento, entendeu? E tudo que a gente vive hoje, e assim, no período que a gente tomou a decisão de vir para São Paulo, aconteceram outras coisas, assim, que a gente jamais pensava que iria acontecer, que onde
eu falo que a gente passou por um processo, um momento de deserto, que foi onde a gente também cresceu mais ainda, sabe? Eu falo até eu mais como mulher, que eu sempre, Fernando sempre foi o pilar, né? Continua sendo o pilar da família. Mas nesse processo que a gente passou na chegada aqui, bem no início, que foi bem difícil, eu me vi que aí foi onde eu precisava de ter forças, né, para apoiar o meu esposo. Foi onde eu me vi assim capaz, tipo, nada é impossível para mim, né? Então onde eu me vi capaz, que eu tive que dar o apoio, né, como mulher para ele, para nossa família. Foi muito importante esse momento de nosso aqui. E não foi fácil, porque também a gente, em tese, estava muito no início, a gente não conhecia ninguém. Mas foi um processo que a gente aprendeu, né? Foi um processo difícil que a gente aprendeu e cada dia a gente aprende mais. Então, assim, nós estamos aqui, mas a gente sabe que nesse caminho que nós estamos como mulheres, empreendedoras, mães, todos os dias vão ter momentos difíceis, né? Que às vezes a gente vai ter aquela recaída, mas quando a gente tem uma família, né, que tá junto a Tem um motivo, tem um objetivo ali, né? é aqueles, vai o baixo e rapidamente você chega no alto. Verdade. Você tem uma história muito bonita. E hoje, tudo que você passou, hoje é o momento, né? E você já faz isso, vocês, de transbordar na vida dessas pessoas. E com certeza você vai ajudar muitas pessoas. Muitas famílias, né? É o nosso propósito. E eu vejo que o mais legal é que, mais uma vez, acho que esses últimos episódios está vindo tudo sobre ter um objetivo, ter uma clareza. Porque vocês dois tiveram muito claro ali o nome da empresa. Então vocês tinham uma direção muito clara de para onde ir. Vocês sabiam o objetivo que vocês dois tinham de construir. Então o resto, vocês foram construindo, foram vendo ali como se encaixava cada coisa. Aí vocês tinham os motivos mais fortes ainda, né? Que iam os filhos. Tinha a Maria Fernanda, agora tem o Miguel. Então foi tudo. Como é importante a gente ter essa clareza, né? Sim, sim. É muito importante. E é muito importante, não só no sentido, porque a gente sempre tem os momentos altos e baixos. Então, são nesses momentos baixos que, quando você tem essa clareza, você ressignifica tudo e segue, entendeu? E hoje é realmente a Reino, a empresa, né? Hoje a gente está focado aqui na região voltada para cálculo estrutural, reforço estrutural. Graças a Deus a gente vem crescendo. Projetos a gente já atendia já o Brasil todo, mas agora a gente está focando aqui mais na região, nós dois juntos. Então, é igual eu falei, onde a gente vai, né, aparecem as oportunidades, a gente está indo, está atendendo, mas sempre a gente acaba criando um vínculo, na maioria deles um vínculo com os clientes. Aí nesse vínculo de amizade, sempre vem um assunto envolvendo família. Então é algo a mais, né? Isso, então é onde a gente, o propósito nosso tá aí, né? A Reino tá aí, não é somente construir lares, né? E sim reconstruir famílias, né? Vocês têm até uma frase, né? Que é construir e edificar. Reino, construir e edificar, né? Sim. E quando você tá no meio das pessoas, e vocês como casal tem muita piadinha? Como vocês aguentam estar juntos? Sim, sim. Quando a gente encontra com, às vezes, amigos, assim, ou pessoas que a gente não acabou de conectar, de se conhecer, aí eles ficam, quando a gente começa a falar assim, quanto tempo, como que foi, aí eles acabam se interessando, mas como que é o dia a dia? Aí vão vários memes, né? Porque os dias acontecem muitas coisas, mas assim, é bem legal. As curiosidades, como que é, entendeu? É bem tranquilo, às vezes eu tranco ele no banheiro. Exatamente, mas assim, principalmente quando você tá junto 24 horas, é diferente, porque antes a gente se via só à noite, né? Eu falo que tanto eu quanto ele, a gente tinha mais contato com os nossos amigos de trabalho do que nós dois mesmo. Então, assim, era aquele contato mesmo só à noite, final de semana. Então, quando o casal ele trabalha junto,
24 horas juntos. Você acaba até se conhecendo melhor, né? De Sim, não, verdade. isso com Não tem certeza. jeito, Não né? tem. Porque assim, não é só. Acaba que você, como marido e mulher, né? Como casal, você se conhece todos os dias, né? Todos os dias é algo Sim. novo. Você acha que já conhece, tipo, a gente. Vem uma... O Fernando até mesmo fala que a gente namorou 7 anos, né? Ah. Aí depois a gente casou, eu achava que eu te conhecia. Aí depois de um tempo, como marido e mulher, né? Sempre tem algo novo. Ah, tinha isso que eu não sabia não disso, sabia não. disso de você. E como empreendedores também, como sócios também, porque ele era no trabalho dele, ele Sim. tinha, e eu também no meu. Sim. Então, eu tinha a minha forma de posicionar no meu trabalho, a forma que eu trabalho é diferente da forma que ele trabalha. Então, até Legal. isso a gente tem que medir, sabe? Sim. Eu tenho a minha forma de trabalhar, ele tem a forma dele de trabalhar. Então, às vezes, eu quero que ele trabalhe da forma que eu. Tem jeito. Não tem jeito, entendeu? E ele também. Então, assim, é balanceado, né? É a tampa e a panela certinha. Eu lembrei de um caso que eu atendi, que a moça ela tinha um spa dela de bronze e o marido tem uma garagem, né? Minha cliente. Aí ela falou assim, ela fechou o spa dela, mas ela gostava, mas chegou um momento que virou rotina. Aí ela falou, o marido, fecha, vem trabalhar comigo. E ela foi trabalhar com o marido na garagem. E ela falou assim, me chamava e falava assim, Meire, eu não tô aguentando. Porque é o que você falou, né? Você começa a conhecer mais, mas também o lado negativo e o lado positivo. No dela era tudo negativo. Aí a gente trabalhou os drives mentais do positivo. De olhar para o marido, porque ela estava olhando para o marido só para o negativo. Ele faz sim. isso, porque ele não faz o que eu quero, o que eu falo para ele fazer, isso ele faz o outro, ele faz tudo errado. E aí começou muitos conflitos. Ele começou a sair mais da empresa e deixar Então, ela. você falando, esse foi um dos nossos principais conflitos no início. E foi justamente partido de mim. Por quê? Como eu já trabalhava com projetos e Fernando, quando a gente decidiu de empreendermos juntos e ele veio agregando a empresa, ele veio e eu querendo adequar ele da forma que eu trabalhava. E não era assim. Queria moldar ele. Isso, da forma que eu trabalhava. E não ia, jamais iria ser assim. É. Porque ele tem uma forma dele trabalhar, eu tenho a minha forma. Só que isso foi um processo também. Foi um processo que ele começou a ver a forma como Tatiane trabalhava, o lado melhor dela na empresa. E eu também comecei a ver o lado melhor do Fernando na empresa. Então, hoje eu entendo exatamente a posição dele da É empresa admirar, né? e ele a minha, entendeu? Então, hoje a gente já se entende. Hoje eu já sei o meu canto, eu sei o que é. Lógico, né? Tudo tem nós dois como sócios, né? Tudo. Eu não tomo nenhuma decisão sem estar alinhado com ele e da mesma forma ele. Só que eu entendo que tem o tempo dele, a parte onde ele domina é ele e a minha parte. E é a mesma coisa de um casamento, é o segundo casamento. É o casamento 2. Ô, Tati, e quando que você acha que você teve esse estalo, assim, de opa, eu tô querendo fazer tudo do meu jeito e pode dar ruim? Foi quando eu comecei a perceber que ele estava insatisfeito, tipo, Feliz. infeliz, porque eu sempre queria cobrar dele que ele fizesse da minha forma. Então eu fui percebendo, né, que ele não estava satisfeito da forma que ele estava no início. E o Fernando também, como eu disse no início, ele é o meu segundo melhor mentor, né? Então, e a gente como mulher, a gente tem que ouvir, né, Sim. muitos nossos esposos. E eu falo até que isso tem que ser trabalhado na gente o dia a dia, né? Ouvir a verdade não é fácil, porque às vezes na hora você ouve, fica, né, meio assim, mas só de você ter esse entendimento, né, de que você tem que ouvir, depois você entende. Então, acontecia muito nesses momentos, ele falava, Tati, ó, não é assim, né, tal, vamos. E às vezes na hora eu não entendia, mas depois, você refletia, você tá certo, e isso. E esse tipo de conflito que a gente teve no início, até mesmo para adequar, né, o posicionamento de cada um na empresa, hoje a gente não tem mais. Mas todos os dias são
algo novo, É um né? aprendizado Um novo. aprendizado novo. Mas foi nesse momento que eu comecei a ver ele assim, infeliz, sabe? E ele, tudo que acontece, ele sempre, ele fala, ele alerta, né? Então, quando ele tá falando mais e alertando mais, eu sei que tem algo errado, entendeu? Então, foi nesses momentos, assim, que eu percebi, não é do meu jeito. É ouvir, né? Não, Prestar atenção, né? exatamente. Então, assim, não é do meu jeito. Não adianta. Eu tenho minha forma de trabalhar, óbvio, cada um tem, mas ele tem a dele. E igual a Mary falou, né? Não é só você olhar o lado, o ponto negativo, né? Porque senão você não abre os olhares, né, pro lado bom. Então, Aí acaba. nesse Admira. decorrer do início, nós dois, assim, juntos, né? Vai fazer 2 anos, né, que nós estamos trabalhando juntos, né? Só na empresa, na Reino. Então, eu já vejo isso com outros olhos, né? Já Tem uma consigo entender. mudança. E para mim no início foi mais difícil, porque antes era tudo eu. Eu entrava em contato com o cliente, eu negociava com o cliente. Então, no início, para adequar isso junto a ele, porque ele é o comercial, ele é o comercial. Abrir mão, né? Isso. Então, foi né? Será que eu deixo? Mas foi um processo, entendeu? Hoje eu não. O comercial é dele mesmo, entendeu? Chegou o orçamento, é ele que sabe, entendeu? Ele fica até brincando, você é minha arma secreta. Mas acho que o principal é os dois terem não só unidade no casamento, mas também na empresa, né? Uma coisa. É um outro casamento, como eu falei. Sim. Sociedade é um outro casamento. Casamento 2. Vocês trabalham como sócias, vocês trabalham juntas. Sim, é um casamento aqui, É ó. um casamento. Casei com ela. E acredito que vocês duas também já devem ter passado Já, esses já momentos, né? brigamos, já. Vamos voltar. Aproveita e conta. Já ligamos por telefone. Não, Aqui não é briga. briga, Aqui claro, também uma discussão. briga. Não, então tá, sabe? Já. Então tá. Nossa. Porque é diferente, não é? Vocês se conheciam como amigas, né? Sim, e é engraçado que eu acho que eu nunca trabalhei com alguém que eu gostasse de trabalhar como eu trabalho com a Mary. E é engraçado. Fala Porque- mais. Não, porque assim, normalmente a gente se conheceu e a gente não tinha tanto tempo de amizade quando a gente decidiu fazer um podcast. Foi uma coisa muito de Deus, eu acho. Uma coisa Sim. muito rápida. A gente tomou uma decisão e executou ela. Não Foi, teve Exatamente. Aí na E jornada. o crescimento foi muito rápido. Sim, e aí na jornada a gente vai se adequando, a gente vai compreendendo como que uma funciona mais. Tipo, hoje eu ligo pra ela, eu já sei que tem coisa que nesse dia eu não posso falar, entendeu? Tem dia que dá choque, tem dia que às vezes a gente fica sem se falar assim um tempão, igual agora ela viajou, eu deixo, falo assim, nem vou falar, deixa pra lá. Mas quando a gente desconecta, é a mesma energia. É a sabe? mesma coisa, exatamente. Aí, às vezes a gente fala só sobre trabalho, às vezes se a gente tá precisando de terapia, daí uma liga pra outra, que aí a gente uma bom faz isso. terapia pra outra. Mas é isso mesmo. E É sobre isso. Sim, até eu vivi um processo de luto há pouco tempo, assim, sabe? E pra mim foi muito importante ter a Meire na minha vida, sabe? Ter a terapia. E ter ela também como sócia, porque ela conseguiu compreender coisas que eu tava com medo de falar pra ela, porque talvez se fosse outra pessoa que não me conhecesse como ela, não fosse compreender. Tipo, eu deixei de vir gravar, né? Não tava bem. Então, assim, se não fosse outra pessoa, eu talvez tivesse vindo de qualquer forma, mesmo estando bem feito as coisas e não ia estar fazendo bem, porque eu gosto de estar por inteiro na situação. Se eu cheguei aqui para gravar, eu vim para gravar, eu não quero estar com outras coisas, né? Então, se não fosse outra pessoa, talvez eu nunca nem tivesse cogitado, mesmo ela falando não veio, eu dizer, ai não, mas eu vou, porque senão a gente... Aí surgiu até algo assim que ficou, porque ela tava lá. E aí eu falei assim, e como faltava a gente precisava de um episódio, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou gravar sozinha. Aí ela falou assim, não, põe um que já tá. Aí eu, entende? É sociedade, é conversar. Eu falei assim, não, deixa eu gravo sozinha. Nós temos a Denise, que é a nossa estrategista, né? Falou assim, pode gravar, grava sozinha, conversa com a Paty. E aí você explica isso, né? Quando for gravar.
E aí nós conversamos, mas ficou aquele negócio, tipo assim, poxa, eu não vou estar lá, gera o quê? Gera culpa, né? Sim, porque aí você não veio e tal, mas como foi com ela, sei lá, a gente A gente resolve foi tudo muito mais conversando rápido. e Eu acho que Eu essa acho que é. tudo. A gente resolve as coisas muito rápido, não tem muito. Ai, mimimi, sabe? Não, ai, não vou falar porque vai magoar, não vou. Não, a gente fala e depois a gente resolve e tá tudo E certo. daí você vê a importância da comunicação, né? E o Aham. diálogo. E por isso que eu até comentei no início que nosso relacionamento melhorou muito. E é justamente a questão também da sociedade, nós dois trabalharmos juntos. Uhum. Por quê? A gente precisa, né? De conversar, dialogar, alinhar entre nós dois, Sim, coisas que a gente não fazia muito como casal antes, entendeu? Então isso melhorou também demais, porque a gente tem que, nós dois, a empresa agora é nós dois, vamos, então tudo conversado, alinhado entre nós, melhorou a nossa comunicação, nosso diálogo. Então isso também trouxe a comunicação, o diálogo para nós dois como casal, né, como marido e sim, mulher. é Então isso importante. é muito importante. Meu casamento também melhorou muito depois que eu vim pra cá. Quando a gente chegou nessa ambiência, Sim, sabe? E eu lembro que nós fomos lá na sua casa quando você montou o QGR, a gente ia lá, ela Ah, eu acolheu. amava o Eu projeto. conheci a Patrícia falou do seu QGR, eu falei assim, eu vou pra lá, QGR é o quartel-general do reino, ó. é verdade. E aí nós íamos lá pra casa dela e ver as famílias ali, e meu marido participar e falar, Eu nossa, lembro. que Eu, legal, né? E aí ele chegou lá assim, ó, tipo, né? Quadrado, É, né? só observando e tal, e ver as famílias unidas. Então, quero até te agradecer aqui ao vivo, né? Que obrigada. vocês ajudaram a gente demais. Parece que não, mas ajudaram muito. Eu já te falei isso, né? Sim, sim. Algumas vezes que a gente se encontra, eu sempre estou te agradecendo, porque você faz parte da minha vida de estar aqui, da mudança do Rô. É porque vocês não sabem, gente, que era o meu marido. Sabe, era muito fechado e hoje ver como ele está, tem preço. Mas é a questão do. A gente que agradece a presença de vocês, né? Aqueles momentos no QGR, Foi nossa casa. muito bom. Porque quando a gente mudou pra cá, até a oportunidade ali do apartamento que a gente já É, sentia no nosso coração de vir pra cá e receber pessoas na nossa casa, famílias pra gente falar de sim, família, de Deus. Então Deus nos proporcionou ali o apartamento do tamanho gigante. exato para receber muitas pessoas. E Aham, assim, a gente veio também sem conhecer ninguém. E a presença de vocês também, a amizade de vocês, aham. isso trouxe pra gente muito crescimento também, porque todo o nosso encontro de QGR, a gente, cada um transbordava, né? Sim, Sim. Era um assunto diferente. Deus falava através da Patrícia, da Meire, algo que a gente estava é precisando naquele dia. verdade. Então, abrir as portas da nossa casa foi assim, pra gente foi maravilhoso, porque a gente era como se a gente deixou a nossa família lá, mas a gente ganhou É, outra família aqui. aqui, né? Eu lembro que a gente fez um churrasco na nossa casa, aí acho que você não estava aqui, Não. eu tava viajando. Aí o meu marido falou assim: vamos chamar o Fernando e a Tati, liga para eles. Por quê? Porque vocês geraram valor na nossa vida e Sim. nunca nós vamos esquecer. Porque nós somos muito gratos, sabe? Aquele momento vocês abriram a casa de vocês pra gente, para falar de Deus, para falar de casamento, sabe? Para ele ver ali a união. Porque a gente vem de famílias totalmente conturbadas, Sim. tanto ele quanto eu, né? A família dele é mais organizada, a minha é mais bagunçada. E aí a gente traz isso. Quando a gente chega num ambiente que a gente vê, poxa, tem esse ambiente aqui, tem essa possibilidade de ser Isso feliz, existe, isso né? existe, sabe? A atenção, o cuidado, você com ele, mais os outros casais, né, que eu conheci lá, o Ricardo com a Patrícia, tem aquela outra Tati com O o Bruno, A Bruno. Priscila e o Fernando. Priscila e Isso, Fernando. os casais ali, você vê, né, com os filhos, os bebezinhos, nossa, que lindo, né? E É outra todos visão, falando, todos no mesmo propósito, né? todos no Falando mesmo propósito. de família, falando de Deus. E esse Deus. ambiente, ele fortifica, né? Assim, ele deixa, ele ajuda muito. Assim, eu lembro que pra mim e pro Ricardo também foi muito bom, assim, tudo que a gente aprendeu.
nos QGR, sabe? A gente aprendia muito. Todo QGR Sim. tinha alguém. Não, e nossos ensinando, QGRs iam assim, até ai, 3 horas da Tinha manhã, muita né? comida, né? E sem contar o tempo, né? O Nosso QGR tempo ia até era. 2, 3 horas da manhã. Por E quê? a gente Quando a gente aprendia. fala, o assunto era tão assim Bom, né? bom que a gente não via o tempo passar, né? Verdade. E assim, é muito importante falar disso também. Eu lembro exatamente que antes da gente vir pra cá, a gente sempre, nas nossas orações, a gente sempre colocava e coloca, né? Que Deus coloque as pessoas certas, né? No nosso caminho. Então, isso vem acontecendo, Deus vem honrando, né? A nossa vida A gente dessa pede forma. também, sempre. E assim, eu lembro quando eu conheci a Paty, a primeira foi, né, ela que conectei com ela aqui como corretora para olhar apartamento pra Olha gente. isso. Foi a Sim, primeira, foi a vez que eu primeira vez que a conheci. gente. E eu lembro de uma conversa que a gente teve após eu já ter A gente mudado, sentada, acho que lá no Alto da Mata, no amor, Alto da Mata, e a conversando. Paty falando que ela tinha muita vontade, né, Paty, De de falar transbordar, de mais, de falar, falar. porque ela tinha Falando. Não para mais de lembro falar. exatamente dessa conversa, que ela tinha muita vontade de falar, de transbordar, que ardia muito no seu coração, né, Aham. Paty? Mas que sentia Eu não tinha coragem, coragem, né? né? Faltava coragem. E hoje ver, né? No Pode Constelar. Já, quantos Nossa. posts já foram pro ar aí? Já 40 foram e- 40 episódios. Mais de 40, né? 40. Não foram 40 até agora, mas Mas tem foi mais. através de o quê? De uma decisão sua, né? Tinha decisão. De uma decisão A sua. gente teve E a conexão com a com a Meire, Meire. A né? Meire foi uma pessoa assim que eu acredito que Deus colocou. Ela precisava estar ali, sabe? Tipo assim, Naquele momento, naquela hora. foi uma junção, assim, a Meire, eu falo pra ela vai tá pra sempre no meu coração. Hoje a gente é sócia, se um dia a gente, né, não for mais sócia, mas assim, ela vai ser a pessoa que eu nunca vou esquecer, porque ela trouxe muita coisa pra minha vida. E eu lembro que quando eu conheci ela, eu já, igual quando eu te conheci, eu falei pra ti que eu não tinha coragem, eu já tinha estudado tanto, já te falando, né, contando tudo que eu já tinha feito. E quando eu conheci ela também, eu já tinha feito um monte de curso, não tinha coragem de atender uma pessoa, não tinha coragem de abrir a boca para falar, porque eu nunca estava capacitado o suficiente, eu nunca, sempre procurando algo mais, porque eu não ia ser o suficiente, tudo que eu tinha já para passar. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu vou fazer mais um curso de coach, eu ia fazer mais um mês. E ela falou pra mim, ela começou a me falar sobre constelação, sobre o trabalho dela, e aí alguma coisa mexeu em mim, sabe? Eu falei pra ela, nossa, eu quero conhecer isso aí. E aí ela me mostrou, eu falei, eu quero fazer o seu curso. Ela nem tinha Eu nem curso. tinha curso. Não. Então ela é sua primeira aluna. Eu falei, eu quero fazer o seu curso, que eu quero aprender isso aí. Tudo que a gente já sabe, já tem, agregado com uma ferramenta tão poderosa como é a constelação. E ali na própria constelação, no atendimento da Meire, eu tive muita clareza do que eu queria e eu compreendi tudo que estava me atrapalhando. Uhum. Sabe? Eu tive a coragem de começar a tirar os pesos, a tirar as mochilas. E foi muito importante para mim, porque se eu não tivesse talvez passado por esse processo, eu não teria conhecido, né, constelação, que eu amo trabalhar também nos meus atendimentos, é o que eu mais amo fazer a constelação. E eu não teria talvez saído daquele lugar de estar lá te falando que eu queria um dia falar, mas nunca tive coragem. Então, conhecer a Meire, trazer ela, sabe, ela ter chego na minha vida, me trouxe assim, foi um presente de Deus mesmo, sabe? Sim. Porque eu precisava conectar. Deixar o É o- corte pra lembrar ela. Falar o mal. Quando a gente entrar nos conflitos, Ó, ó, toma, ó, vê esse vídeo aí. Mas é sobre isso, né? É maravilhoso. Então, Agora- assim, é aí que a gente vê o cuidado de Deus na nossa É, vida, né? Sim, e eu tava muito nesse processo de pedir pra Deus trazer as Porque você pessoas tava- certas. Então, assim, esse espiritual que quando você chegou aqui a gente já tava vivendo esse processo mais espiritual, buscando, né? Sim. Esse relacionamento com Deus que a gente aprendeu tanto com isso. E aí, também, eu acredito que você e o Fernando são pessoas que Deus mandaram pra gente, pra gente ver que era possível fazer o que a gente estava querendo, né? Unir mais famílias, falar
mais sobre isso, eu vivia querendo falar sobre família porque eu não vivenciei ter uma família como a que eu construí dentro da minha casa quando eu era criança. Então, hoje, eu queria mostrar para todo mundo, não, é possível, eu tô vivendo isso, então é possível, porque eu não acreditava. No casamento. Eu era incrédula em casamento, quando eu descobri que eu estava grávida, eu lembro que eu entrei em choque. Eu falava, o que que eu vou fazer? Como que eu vou criar essa criança? E o que que eu vou poder dar para ela? Eu não sei nada. Eu não vou conseguir dar para ela o que ela precisa, que no caso, na época, eu pensava na família. Eu não me via nesse. Eu não acreditava que o relacionamento ia durar. Eu achava que ia chegar uma hora que o Ricardo E ia isso enjoar por de mim, causa de tudo. de Isso. acontecimentos que já teve na sua família, né? Exatamente, na época eu não compreendia isso. E depois eu compreendi que é porque eu aprendi, né, querendo ou não, ali vendo o relacionamento que não dava certo, então na minha mente ficou instalado que relacionamento não funciona. Sim. Então, aí quando eu tive o Nicolas, ele também foi meu motivo. Eu comecei a buscar formas de fazer o meu casamento dar certo, de fazer o diferente por ele. Então ele foi meu maior motivo, assim, pra fazer esse relacionamento dar certo. E sou muito grata que o Ricardo é um presente na minha vida. O meu marido é uma benção, assim. Deus caprichou demais. E ele falando bem dos maridos, o povo que assiste, que tá cheio de conflito, né? Porque depois da pandemia, quantas pessoas separaram, né? Sim, Aí fala assim, nossa, mas não é possível. E Tudo quando a fake. gente fala, às vezes a pessoa, igual a Paty falou, às vezes a pessoa tá vivendo uma escuridão, tipo, pensando que ela tem ali a pessoa, o amor da vida dela, mas tá vivendo na escuridão, achando que não vai dar Que não certo, vai. que isso não existe, isso é coisa de novela. Era o que eu vivia. Eu vivia na escuridão sem saber que era possível fazer dar certo. Porque eu lembro, assim, que eu olhava pro Ricardo e eu achava ele incrível. E eu via, né, tudo que eu admirava sempre. Admiração foi um dos sentimentos que eu mais tive por ele, assim, antes do amor, da paixão, foi a admiração. Ele sempre me despertou isso, ele me desperta isso até hoje. Eu admiro demais o meu marido, assim. E aí eu olhava pra ele e pensava, mas ele não vai dar certo. Vai chegar um momento que ele vai Nossa, enjoar não de fala. mim, em algum momento ele vai querer sair, vai arrumar alguém mais interessante, vai. Então, assim, é o que? É uma coisa que tava criando, assim, eu tinha criado na minha cabeça, eu tava vivendo naquele escuro. E quando eu descobri que tinha como fazer dar certo, aí Deus foi me mostrando e Deus foi trazendo cada vez mais pessoas como vocês, né, pra minha vida. E foi maravilhoso, assim, hoje eu falo pro Ricardo, a gente pode perder tudo, menos o que a gente construiu como família. Isso, A gente, família em primeiro lugar. É a sobre única isso, coisa né? que a gente não pode deixar ser abalada. Porque essa mudança toda, a gente sair da zona de conforto, a gente desapegar a coisas materiais, igual eu falei, né? A gente tá aqui hoje, no, que é propósito de Deus, mas se daqui 2, 3 meses, um ano, Deus falar que a gente tem que ir para outro local, a gente vai. Por quê? A gente tem uma família Sim, estruturada. É onde eu for, Fernando vai, nossos filhos vão, e a gente é uma família. e é tudo Né? que O a gente importante é precisa. tudo que a gente precisa hoje é a família, Eu né? falo isso pro Ricardo, a gente teve um processo de mudança agora, e eu falo muito pra ele que não importa aonde a gente tá, desde que a gente esteja junto, eu, ele, né? Agora o Nicolas, que é pequeno, tá com a gente, ainda tá sendo treinado aí pra vida também, e os filhos que vão vir. Não importa onde a gente tá, o importante a gente vai fazer dar certo, porque a gente estando junto é o que importa. Cria força, né? É uma força muito grande. O Tati quer deixar suas redes sociais para o pessoal de casa te seguir, Tem saber. suas Você tem fofuras. mentoria? Tem mentoria? Quem vai ser minha primeira? Quem? Quem foi a primeira da Meire? Hoje ela tá vocês estão nesse Pode Cancelar. Então, Eita! igual eu falei, né? Tá no nosso propósito, né? Tanto eu quanto o Fernando, falar para casais, para família. Então, assim, mentoria a gente não tem, mas é o que a gente sempre fala. Precisou, né, de algum conselho Chama. familiar, pode mandar mensagem, pode chamar, porque é isso que age no nosso coração hoje, é falar para as pessoas que precisam de ajuda, né, que a gente vê que está num caminho que acha que não tem mais volta, e colocar luz, né, colocar brilho no caminho dessas pessoas, né, somente famílias, né, a gente está vendo tantas famílias sendo destruídas,
pelo inimigo e esse é o nosso propósito, né, principal. Então você vai fazer, é isso. É sobre isso. Então vai ter É uma sobre isso, mentoria. é sobre isso, com nós dois como casal, né? Ai, que E- lindo. Aí, já vamos fazer imersão. Eu vou, você vai me Eu vou. de casal. Já tem um Fazer uma Já tem imersão um da monte de casais família, já que eu tava casais. pensando. Sim, Vamos. sim, é Dá pra super Dá pra bacana. fazer, sim. Vamos fazer uma imersão lá no sítio. Amigo, pode ser mais perto. Ou a gente tem que arrumar um lugar 12 grande. horas. Vamos lá em Minas. Em Minas tem muitos casais amigos nossos lá Eita! que vamos estão fazer. querendo uma imersão, querendo Aqui essa também, ajuda. ó. Já quem estiver aí assistindo, já deixa aí a Chama aí, mensagem, né? Pra pra falar que gente. quer também que a gente já monta. Aqui em Alphaville primeiro. Vamos fazer É. um piloto, Vamos né? fazer o piloto. Mas é bacana. E assim, igual eu falando com vocês, as reuniões, às vezes que a pessoa entra em contato com a gente, vamos fazer uma reunião. Quando a gente começa a reunião online, tá lá, quando vê o casal tá do lado. Aí os dois trabalham juntos. Aí a gente, né, fala de negócio, mas depois a gente começa a transbordar ali como que é a vida dos dois. Como que é vocês dois trabalhando, como que é a gente. Às vezes eles estão num processo que a gente já passou, que a gente consegue ajudar, sabe? É muito legal. Às vezes a gente acaba a reunião e fala assim, gente, a reunião era com uma cliente ou uma arquiteta e na reunião a gente viu que o marido dela trabalha com ela e aí a reunião de 30 minutos ela foi para 1h30, 2 horas, Sim. porque a gente vai falar sobre casal, sobre empreendedorismo, entendeu? Legal. Isso Então, é é no, sobre no isso. reino. Do reino, Do reino. do reino. Como tá o Instagram do reino? É @reino construir e edificar, tá? A gente vai Esse é o deixar da o link, empresa. né, embaixo do... O meu pessoal é tatiane.batemarque e a da empresa é @reino construir e edificar. A gente vai fazer mais um episódio, vai trazer o Fernando aqui pra vocês Sim, contarem as sim, aventuras sim. de Não, trabalhar junto. são muitas aventuras, mas a gente vem vivendo aí um processo muito importante na nossa vida e não tenho dúvida que Deus tem nos preparado, né, para o que a gente está vivendo hoje e o que nós vamos viver no futuro. Mas Sim. o importante é viver o presente, né? Isso que a gente está É fazendo isso hoje. mesmo. Ó, aproveitando aí do presente, nós estamos aqui com a nossa patrocinadora, Liliane, da Magia Encanto, né? Que ela tem uma empresa em Brodowski. Tô lendo ainda porque eu ainda não gravei. Olha aqui, Magia Encanto, maravilhosa, loja gigante. A Liliane era uma cliente minha, né? Ela fez constelação, deu clareza para ela e ela hoje é dona da empresa que Empreendedora. ela era CLT da empresa Olha, que e hoje legal. ela é dona. Olha que doideira, porque ela viu o potencial e quando ela jogou pro universo, o chefe dela, que era dono da empresa, estava, como fala, ele estava deixando essa empresa e falou: você tem capacidade de tocar ela, você não quer comprar? E aí ela veio pra terapia e falou assim: gente, mas será que eu consigo? Meire, será? Eu tô com medo, não sei o quê. E aí na terapia, constelação, e olha só, uma loja linda, Hoje é nossa patrocinadora. maravilhosa, que ela está em Brodowski, gente, na rua Moreira César, número 30. E ela entrega artigos de festa para todo o Brasil. Então, você que tem agora as crianças, Eu precisando. já tinha perguntado porque Ah, tem festa semana que vem da Maria, pronto. mas eu até achei que era aqui na região, né? Aham. Mas ela faz entrega, então. Sim. Entrega, Então, tudo que legal. precisar. Artigos gente, de festas, doces, né? Aqueles docinhos pra decorar personalizado. a festa, embalagens, então tudo que vocês precisarem aí, entrem em contato com ela. Legal. E quero agradecer, viu, Tati, por você ter Eu agradeço a aceito oportunidade de o vocês convite. de estar aqui presente, né? No Pode Constelar. É um propósito de Deus na vida de É vocês, verdade. né? E agradecer muito a oportunidade, que Deus continue abençoando a vida de Amém. vocês grandemente, que cada pessoa que sente aqui para o Pode Constelar, para falar, né, do trabalho, o que seja o tema, que eu tenho certeza que são pessoas que estão no mesmo propósito, né? Sim, verdade. E que esse Pode Constelar de hoje, né, constele o coração aí de casais Ah, que tenham acham que não trabalhar junto não dá certo, mas que dá certo, possível. então que desperte isso no corações
desses casais e também para casais que não Que querem querem ter casar. mais filho, que não querem ter mais filho, acho que filho é um empecilho, mas pensar mais sobre isso, né? Sim. Sobre filho, sobre prosperidade, sobre unidade entre casal, que é isso que arde mesmo no nosso coração em falar. Então, esse é o objetivo nosso aqui de hoje, né? De transbordar. E vai acontecer muita coisa boa, gente. É isso aí. Eu tô calculando aqui, ó. Vamos fazer um Tati, brinde. brigadão. Foi Eu uma que honra te agradeço. receber aqui. Um brinde, Brinde, nessa família sucesso, linda, viu? reino. Amém, Sucesso. amém. Obrigada.